Caros alunos, esse vídeo aqui vai versar sobre a temporização do sistema PC. Vai ser um vídeo curto, que eu vou, na verdade não tem nada demais. Eu vou passar de forma bem rápida aqui os conceitos de como é que os aplicativos e o sistema trabalham, qual é a base de tempo de trabalho dos aplicativos e do sistema, tá? Então vou resumir aqui. Essa figura aqui, ó, a figura 11.4, é uma figura que resume. Nós temos dois circuitos temporizadores, tá? Esse aqui é o primeiro deles. Então, é um circuito que foi herdado desde a primeira arquitetura PC. É um circuito chamado de temporizador programável. Ele ocupa 4 endereços de I/O, dos endereços 40 a 43. Tá? Era um chip antigamente chamado de 8254. E ele é composto por 3 contadores, cuja divisão é programável. Tá? Esse cara aqui é o mais importante, o contador 0, tá? Que é o que ele chama de canal 0. Então entra um clock, o clock que entra é o mesmo até hoje, 1,19 MHz. Como é que esse cara é obtido? Esse cristal aqui, cujo valor dele é 14,31818 MHz, e que é 4 vezes a subportadora de cor NTSC, apesar da televisão analógica já ter morrido há muito tempo, esse cristal não vai morrer, porque a compatibilidade da base de tempo entre todos os PCs é esse cristal de 14,31818 MHz. Então essa frequência nunca vai morrer. Eu aposto uma cerveja que vocês vão abrir um computador e vão achar esse cristal aí, independente de qual seja o seu computador PC. Tá? Então, dividido por 12, né? Dividido por 3, depois mais um 4, você divide por 12. E gera essa frequência, que é a frequência básica que vai ser dividida, de 1,19 MHz, ou 838 nanosegundos. Essa é a menor medida que você consegue no PC, 838 nano. Tá? Então, esse circuito aqui, ele tem 3 contadores divisores de frequência. O primeiro deles, como eu falei, é o mais importante. A saída zero desse divisor de frequência, ele vai gerar, ele é ligado diretamente a IRQ0. No DOS, essa IRQ0, esse contador de 16 bits, ele dividia por 64K. Então, qual era a frequência? 1,19 MHz divididos por 64K, que dava a frequência de 18,2 Hz. Tinha um apelido de tique do temporizador. Então, todos os seus aplicativos DOS tinham uma base de tempo de 18,2 Hz, sempre. O Windows reprogramou essa base de tempo. Eu não vi isso em lugar nenhum, tá? Eu fiz uma medida e tinha uma incerteza nessa medida se é 2 ou 4 kHz. Que eu peguei esse cara aqui, ó, eu peguei a variação do valor do contador, tá? Então ele pode estar no modo 2 ou modo 3, e com isso dobraria a frequência. Ou é 2 ou é 4 kHz. Trabalha no Windows. O Windows trabalha com com temporizadores à base de milissegundos. Tá? Eu quero ser avisado de tantos e tantos, sempre um número inteiro de milissegundos. Então eu já sabia que era pelo menos 1 kHz. Aliás, eu sabia que era um múltiplo de 1 kHz. Isso aqui. Tá? Então aí tem que fazer uma pesquisa se é 2 ou 4, ou é 2 ou é 4 kHz, tá? No Windows. Esse canal 1 aqui era usado para refresh. Aí ele meio que ficou fora agora de uso. E o canal 2, para aqueles caras que gostam de montar micro, existe um código de bips quando você liga o computador. Erro de memória, 2 bips longos, 1 bip curto. Estou chutando, tá?
Então tem um pinozinho lá na placa-mãe, que é esse cara aqui, que você deve ligar. Na verdade não é esse cara aqui não, é esse cara aqui, que você deve ligar num alto-falantezinho. Um alto-falante do gabinete, não é uma placa de som, uma caixinha de som, não. Aqui é um som digital de 1 bit só, 0 ou 1. É um tom, 01000 de 1 kHz, por exemplo, tá? Então esse cara aqui é a saída do timer combinado com os bits 0 e o bit 1 da porta 61. Os dois tem que estar em 1, tá? Um para habilitar a contagem aqui e outro em 1 para fazer um end aqui, senão esse end dá 0 aqui, para habilitar o som que vai no alto-falante. Mas desses aqui o mais importante é o timer aqui, a frequência dele, né? A programação dos temporizadores, ela tem um registrador de controle aqui no endereço 43. Você escreve uma palavra de controle, tá? No endereço 43 aqui. Escolhe qual canal que você quer operar. Quer programar? Eu quero programar o canal 2. Escreve 10 aqui. Aqui você sempre vai escrever 1 para ler o menos significativo e depois o mais significativo. Comunicação é 8 bits, tá? O modo de operação, para ser o modo onda quadrada, você vai escolher o modo 3 aqui. E pode escolher binário, sempre aqui, o binário ou BCD. E aqui um exemplo só de como você programa esse divisor aqui, 180, acho que dá 3 kHz, 3, alguma coisinha kHz. Um tom de 3, alguma coisinha de kHz no alto-falante. Você quer programar o divisor do canal 2 para 0180. Então 0180, eu escolhi essa palavra de controle aqui, ó. 2, canal 2, 1 para acessar o menos significativo, pois o mais significativo. 011, modo 3, que é o modo onda quadrada, e 0, que esse divisor aqui está em binário, tá? Então, aqui é só você olhar a palavra de controle desse registrador aqui e ver que é isso que cabe. E aí eu mando o divisor. Para que canal? Canal 2, então o endereço de I/O é o 42. Você manda o menos significativo, que é o 0x80, que o divisor não é 0180. Você manda o 80 aqui para o endereço 42 e depois manda o 01. Ele tem um flip-flop que faz o toggle, recebe 1. Então tem nada demais aqui, tá? O resto que está aqui no livro é leitura. Só uma parte aqui estou falando que o modo onda quadrada, que para você escutar o som, né, tem que ser onda quadrada, né? Se você pegar um pulsinho só, aí se você pegar a transformada de Fourier, o primeiro harmônico vai estar com a potência bem baixa. E só um detalhe para você botar o som, né? Como você tem que setar esses 2 bits aqui para botar o som, né, precisa de um comandozinho, né? Você precisa pegar, ler o endereço 61. Desculpa aqui. Você lê o endereço 61, é esse velho. Velho é igual a 61. E depois tem que ativar os 2 bits menos significativos, o D0 e o D1. Então, velho OR3, isso aqui é um OR bit a bit, tá? Então você setou os 2 bits, aí você quer tirar o som, só pega o valor velho lido anteriormente e volta para lá, tá? Então essa primeira partezinha é a parte de timer, tá? E existe um segundo circuito que é o circuito que é o relógio permanente. É o relógiozinho que tem embaixo à direita. Não é o 8254, é um relógio que tem uma bateria de respaldo que vai marcar as horas para sempre. A gente chama de relógio permanente, tá? Na verdade a gente inventou esse nome. O pessoal aí fora chama de relógio em tempo real.
Mas para mim, relógio permanente é mais digno do que ele realmente faz o propósito dele. Tá? E falar da memória CMOS também do seu computador, já que você lê o relógio permanente acessando a memória. Um dos bytes da memória de setup do seu computador, alguns dos bytes, são a hora do seu relógio permanente. Na verdade, aqui está o mapa da sua memória de setup. Os bytes de 00 a 0D contém a informação, os bytes de 00 a 0D contém informação do relógio permanente. Tá? O resto aqui, pra gente não interessa aqui, temporização. Interessa esse aqui, ó. É o byte do século. Foi graças a esse byte que não houve o bug do Millennium, porque senão haveria. Em 1999 para 2000, se dependesse só desses bytes aqui, haveria o bug do milênio. Esse cara aqui é que... Porque aqui só disse o ano vai de 00 a 99, tá? Então, antigamente você concatenava o 1900 e alguma coisa. Agora, ele passou... Logo no PCAT, passou a ter o byte do século, passou aqui. É um número em BCD, por isso que era de 1999 para 2000 mesmo, tá? Então deixa eu passar aqui como é que funciona. Endereçamento indireto. No endereço 70, você diz quem você quer acessar. Você passa esses caras aqui. Eu quero atualizar as horas. Então você escreve 04 no endereço 70. E aí, em BCD, codificação BCD, você, por exemplo, 50 segundos, você não vai escrever 50, você vai escrever 0x50, ou seja, 50 em hexadecimal. Codificação é BCD. Aqui tem um alarme, se quiser, horas, segundos, minutos, horas. Tá? Eu vou falar depois, eu falo da IRQ8. Depois eu falo da IRQ8. Então, vou fazer um exemplozinho aqui. Tem um exemplozinho aqui no livro que é... eu quero adiantar o relógio 1 hora por causa do horário de verão. Quero adiantar 1 hora. Não tem mais, eu também acho, para quem acorda cedo, né? Se acordar sem luz às 5 horas, chegar no IME às 6h20, pô, escuro é muito ruim, né? Então, olha só, mas o problema que não tem nada a ver com... suponha que você queira adiantar 1 hora no relógio, como é que você faz? Para começar, escolhemos 4. Mandamos para o endereço 74, eu vou atualizar as horas. Aí eu acesso as horas no endereço 71. As minhas horas em BCD, ou seja, está em hexadecimal, minhas horas igual a import B 0x71. Como é que você faz para somar 1 hora? O problema não é só quando você tiver 23 horas que tem que ir para 0 não, tá? O problema é o seguinte, quanto é que é 9 horas mais 1? Como o 9 vem em hexadecimal, 0,9 mais 1 dá 0A. Você quer que vá de 9 para 10 horas. 10 horas é 1 0 em hexa. Tá? Então você tem, além dos 23 horas, outros 2 casos problemáticos, que são o 9 e o 19 horas. Tá? O 23 horas é óbvio que se horas for igual a 23, vai para 0 quando você for somar. Né? Se for 19 horas, 0x19, 19 horas, vai para 20 horas, 0x20, e não horas mais 1. E 9 horas vai para 10 horas em hexadecimal. 0x09 mais 1 é 0x0A. Né? Não é o caso. Você pode até botar esses 2 casos juntos aqui, e ao invés de somar 1, você soma o que aqui? Soma 6.
Soma 7, na verdade, né? Soma 7. 0x19 mais 7 dá 0x20. Tá? E aí, se não for nenhum dos três casos problemáticos, aí sim, horas mais aqui. Podia botar horas mais, é que muita gente aí fora não sabe o que é horas mais. A gente preferiu didaticamente botar horas igual horas mais 1. Calculou as horas. Como você não mexeu aqui no 04, você manda as horas lá para o endereço 71. Tá? Beleza. Então, como faz? Como faz para ler horas, minutos e segundos? Tem aqui um exemplo aqui, como faz para ver horas, minutos e segundos. Aqui, ó. Li as horas, selecionei 4, hora igual a import B71. Selecionei aqui 2, minutos é igual a import B71. Selecionei, aqui tem uns segundos aqui embaixo. Selecionei 0, segundos é igual a import B71. Tá um código aqui. Aqui, esse programa aqui, ele toca o despertador. Você programa o despertador, ele pergunta, que hora você quer que toque o alarme? Cara, eu vou falar que eu já dei muita torada de 15 minutos, botando o despertador, fui acordado pelo computador, antes de existir o celular. Graças a esse programa aqui. Tá? Aí eu vou ensinar para vocês agora rapidamente aqui como é que funciona a IRQ8. A IRQ8 é o seguinte, você tem esse byte aqui, ó, que é o byte 0A, que você diz a frequência da IRQ8. Se esse byte no caso aqui os bits 3 a 0, se esse byte for F, a frequência da IRQ8 é 2 Hz. Se for E, 4 Hz, e por aí sendo. Tem que zerar os 4 primeiros bits. Os 4 bits finais menos significativos vão definir a frequência. Para você habilitar que tenha, além daquele negócio de você programar a OCW1 lá no controlador de interrupções, além daquilo, você precisa pegar o bit 6 do endereço 0B, tá? E jogar ele para 1. E havendo uma interrupção, para você permitir que haja outra interrupção, tem que ler o byte 0C. Tá? Tem um programinha bem legal aqui, esse programa do despertador, que eu vou mostrar para vocês só a rotina de interrupção aqui dele. Tá? A rotina de interrupção. O que a rotina fazia? Botava lá no canto superior da tela, atualizava o relógio e quando fosse a hora tocava o despertador. Então a rotina de interrupção pequenininha, só isso aqui, ó. Lia as horas, tem que ser cprintf, não podia ser printf, tá? Cprintf para imprimir lá em cima as horas, tá? Ainda não era lá em cima não, era na posição do cursor mesmo. Eu retornava o carro aqui, esse barra R era retorno de carro. Tá? Aí se fosse as horas aqui, bateu as horas, para acionar o alto-falante era só fazer o OR3 aqui. Né? E aí, você tem que ler o byte C, então ó, joga o 0C para o endereço 70 e só lê, não precisa, descarta o valor. Aqui, outport 2020, outport a 020, já que a IRQ8 está no controlador escravo. Tá? Olha a rotina de interrupção, simples, né? Pô, eu acho que, assim, didaticamente, vale a pena vocês darem uma boa estudada nessa rotina de interrupção aqui. Tem muitos conceitos aqui. A aplicação depois você faz uma parecida. Tá? Só aqui a programação da taxa da interrupção. Aqui eu programei o tom para 1 kHz. Tá? Aqui eu programei 2 Hz, essa linha de código aqui, ó. Programei para 2 Hz. Lembra que é 0E, os 4 bits menos significativos? Então eu fazia um AND do valor que eu li com F0, para ficar só os 4 para eu mexer só nos 4 bits menos significativos, e aí eu fazia um OR com 0E, para dizer que os 4 bits menos significativos são 0E, tá? No byte A. Defini aqui a taxa. E aqui eu fiz a conexão do pedido de interrupção.
Selecionei o byte 0B. E o bit 6, lembra do bit 6? Ele é K. 40. Tá? Setei o bit 6. Fiz um OR, um 0x40. Tá? E isso aqui é a instalação da rotina. Aqui eu lembra do controlador de interrupções. Essa aqui é a OCW1. Eu li a OCW1, setei o bit menos, joguei para 0 o bit menos significativo, que é da IRQ8, e por aí vai. Tá bom? Então isso aqui é só um conceito. Tá? Isso aqui é a leitura aqui, IRQ0, sistema de 32 bits. Não vou passar nenhum exercício não, só os resumozinhos para mim. Tá? E vou cobrar na prova, porque aqui é fácil do cara garantir. Ele pega aqui 0,08 de 1, fácil, para garimpar ponto na VF aqui. Tá bom, pessoal? Então, um grande abraço, fique com Deus e se cuidem.